Testemunhas afirmam que a Câmara do Conselho tremeu, não pelo barulho, mas pelo silêncio. O rei Charles saiu com os olhos marejados de lágrimas, sussurrando palavras inesperadas. Acabou. O que desmoronou por trás daquelas portas reais, porque o monarca, que manteve a Grã-Bretanha unida por décadas, de repente vacilou. A verdade, há muito enterrada sob camadas de tradição, pode finalmente estar vindo à tona. E a monarquia talvez nunca mais seja a mesma. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E no entanto mesmo, naquele único instante fragmentado, ficou claro que algo muito maior havia rompido dentro daquelas paredes, algo que nenhum protocolo poderia conter ou disfarçar. Para aqueles que estavam nos corredores do palácio, a visão de Charles emergindo da sala do Conselho Clarion era diferente de tudo o que já haviam presenciado. Seus ombros, geralmente eretos, sob o peso dos séculos, pareciam se curvar para dentro, como se esmagados por uma revelação pesada demais para suportar. O sussurro acabou, não foi gritado, nem declarado, mas liberado como uma confissão que escapava contra a sua vontade. Anne, parada, a poucos passos de distância, congelou ao ouvir as palavras. E embora não tenha perguntado nada em voz alta, sua expressão revelou uma tempestade de perguntas que ela não ousava verbalizar. Era como se a voz do rei carregasse um desfecho que nenhum deles estava preparado para enfrentar, um desfecho que vinha se construindo silenciosamente sob seus pés muito antes daquele dia. Nos segundos que se seguiram, o palácio mergulhou num caos que tentava desesperadamente esconder. Assessores correram em direção à ala do conselho, isolando o corredor com uma urgência que denunciava a gravidade do ocorrido. As portas foram trancadas. Instruções foram sussurradas e a imprensa, posicionada do lado de fora, foi informada com uma serenidade ensaiada de que a reunião simplesmente havia terminado mais cedo. Mas por trás daquelas portas fechadas, a atmosfera era carregada de pânico. A partida de Charles não apenas interrompera a reunião, como também detonara a ilusão de que ele ainda detinha a estabilidade necessária à coroa. E aqueles que viram seu rosto entenderam que qualquer que fosse a decisão tomada naquela Câmara, ele havia ultrapassado um limite que não podia mais defender. Catherine e William emergiram momentos depois, e o silêncio deles falou mais alto do que qualquer declaração que o palácio pudesse divulgar. A tensão estampada em seus rostos não era fruto de discordância, mas de testemunharem algo irreversível. Seus passos eram medidos, suas expressões inabaláveis. Contudo, qualquer um que os observasse pressentia que carregavam o peso de uma revelação que ainda não podiam compartilhar. A sala do conselho, atrás deles, permanecia lacrada, como se a verdade ali contida fosse volátil demais para ser revelada. O que havia sido dito, que documento havia sido apresentado, porque Charles havia cedido aquele último sussurro de renúncia. A AIDS se movia rapidamente pelo corredor. Alguns carregavam pastas vermelhas com o inconfundível protocolo de marcação. Sarafene, uma classificação reservada apenas para eventos que ameaçavam a integridade estrutural da própria monarquia. Ninguém explicou por que tais documentos haviam surgido hoje, nem por que estavam sendo transportados sob escolta. A única certeza era que seu aparecimento durante uma sessão do conselho sinalizava uma mudança que poderia reverberar muito além dos muros de Buckingham. E enquanto as especulações fervilhavam, um detalhe acrescentava uma camada ainda maior de mistério. A rainha Camila não estava presente na reunião. Sua ausência deliberada ou imposta, agora, levantava mais perguntas do que respostas. Sussurros pairavam no ar, questões de poder, lealdade, sucessão e segredos enterrados nas profundezas da máquina da monarquia. Mas o que quer que tenha desencadeado o colapso de Charles ainda não havia vindo à tona por completo. O que vinha se fervilhando nos bastidores há meses finalmente começava a se revelar, e todos os sinais apontavam para uma tempestade que a família esperava conter para sempre.
Mas antes de descobrirmos o que levou o rei ao limite, precisamos adentrar a guerra particular que se desenrolava silenciosamente por trás dos muros do palácio há meses. Não foi um momento, foi uma mudança. Uma ascensão estratégica e silenciosa de uma mulher acima de todas as outras. Enquanto o público celebrava a graça de Catarina, o palácio sentia o tremor de algo mais profundo. A autoridade transferindo-se silenciosamente e irrevogavelmente, e Carlos sentiu isso mais do que ninguém. Após sua crise de saúde, uma estranha quietude tomou conta da monarquia, não a calma da recuperação, mas o vácuo inquietante da tomada de decisões em outro lugar. A portas fechadas, enquanto Carlos descansava em reclusão, Catarina começou a aparecer onde apenas vozes soberanas eram esperadas. Em reuniões informativas, em despachos confidenciais, até mesmo dentro das salas de guerra sigilosas de Windsor, sua presença tornou-se não apenas frequente, mas permanente. O que começou como uma preocupação com a continuidade transformou-se quase imperceptivelmente numa redefinição do comando. E então, surgiram os rumores sobre um documento selado, sob protocolo à meia-noite, transportado num estojo de veludo para os arquivos de Windsor. Conhecido apenas por um círculo de 3 pessoas, seu codinome era Apêndice Windsor Language Not Registered for Generation. Seu conteúdo permanece protegido até hoje, mas aqueles familiarizados com seu esboço dizem que ele não se limitava a descrever planos de contingência. O documento autorizava o domínio não apenas sobre atos cerimoniais, mas também sobre reformas estruturais. A supervisão desse documento por Catarina marcou um momento arrepiante na história do palácio. Sempre se presumira que, na ausência de Carlos, a máquina da coroa congelaria. Mas, em vez disso, ela se movimentou e se moveu em sua direção. A própria máquina começou a mudar. Conselheiros, que antes se agarravam a Carlos como sombras, agora se viam orbitando um novo sol. Cortesãos, assessores políticos e até mesmo funcionários do conselho particular gradualmente deixaram de buscar a assinatura de Carlos. Eles se voltaram então para Catarina, cujo silêncio se tornara uma declaração, cujo aceno de cabeça carregava uma gravidade que transcendia os títulos. Nenhum anúncio foi feito. Não houve coroação, nenhum gesto grandioso, apenas influência apertando como um laço em torno da percepção de permanência da velha guarda. Quando Charles retornou à vida pública, ele já não era o centro, apenas o eco de um sistema que agora girava em torno de outro lugar. E então, nos cantos mais discretos do palácio, aconteceu. Uma cerimônia confidencial fora do calendário oficial, não registrada pelos olhos das autoridades. Apenas alguns poucos foram autorizados a entrar. E naquele espaço silencioso, um título foi pronunciado pela primeira vez. Coroa executiva, não rainha, não consorte, não regente executiva. Uma palavra que sugeria mais do que governar. Sugeria legado poder de execução, o poder de implementar, desmantelar e moldar o que viria a seguir. Aquele título não foi pronunciado por acaso, mas sim intencionalmente, e uma vez dito, não poderia ser retirado. Fora daquelas salas, Camila mergulhou ainda mais nas sombras. As anotações em seu diário, antes vibrantes de compromissos e influência, tornaram-se escassas. Os eventos foram adiados. As reuniões foram canceladas. Os conselheiros pararam de ligar. A imprensa foi a primeira a notar porque ela estava ausente do jantar de Estado. Porque Catherine estava ao lado de William, na homenagem às Forças Armadas, enquanto Camila permanecia para trás. As respostas nunca vieram. Mas as implicações eram claras. A relevância estava escapando por entre os dedos de Camila como areia, e ninguém se manifestou para impedir. Anne não protestou. Em vez disso, fez algo muito mais revelador. Ela abriu o acesso a certos documentos, alguns que Charles outrora mantivera ocultos sob sigilo. Em uma aliança discreta, entregou as chaves a Catarina. Não se tratava apenas de um ato de apoio, mas de uma demonstração de apoio fundamentada na urgência da situação. Ana havia previsto essa mudança muito antes dos outros e fez sua escolha. Ao fazê-lo, deu início à etapa final,
de uma transformação que a monarquia não seria mais capaz de conter. E assim como Catarina acendeu outra pessoa, estava caindo, não por obra do destino, mas por um confronto. Ela não perdeu a coroa, ela perdeu o controle. Dentro de uma sala, onde câmeras eram proibidas, o destino da rainha Camila foi selado não por um decreto, mas pelo silêncio. O que foi sussurrado naquela votação? E quem permaneceu em silêncio enquanto tudo acontecia? Atrás das portas vigiadas do Conselho Clarion, uma reunião de emergência se desenrolava, da qual Camila jamais foi informada. Uma divulgação intencional que reverberou por todas as camadas do protocolo do palácio. A pauta vazada apenas para um pequeno grupo de assessores de alto escalão era clara e brutal em sua redação. Revisão e redistribuição das funções executivas da família real sob a supervisão do protocolo Clarion Language Not Registered for Generation. Em termos mais simples, tratava-se de uma remoção cirúrgica de poder. Sem acusações, sem espetáculo, apenas silêncio. Quando as primeiras votações foram realizadas, já não havia dúvidas sobre a inclinação da Assembleia. O príncipe Edward, frequentemente visto como moderado, teria falado apenas uma vez. Já passou da hora de pararmos de fingir que ela detém as rédeas. A princesa Anne, sempre ponderada, mas nunca submissa, ofereceu seu voto em 3 palavras pela estabilidade da coroa. Não houve resistência. E ninguém defendeu o papel de Camila. A sala já havia decidido que não se tratava de escândalo ou fracasso, mas sim de necessidade. O poder não era mais uma herança sentimental, mas sim uma ferramenta de precisão. E Camila, aos olhos do conselho, já não era capaz de exercê-lo. Mas o golpe mais duro não veio de Eduardo ou Ana, e sim de Guilherme. Durante toda a sessão, ele se recusou a falar ou sequer reconhecer os conselheiros que sabidamente trabalhavam sob a direção de Camila. Quando alguém tentou apresentar uma objeção à reestruturação proposta, William permaneceu imóvel, com os olhos fixos na pauta. A mensagem era inegável. Eles não faziam mais parte da hierarquia de relevância da monarquia. E quando a votação foi finalmente aprovada de forma silenciosa e unânime, William permaneceu de pé, apenas o suficiente para dizer: agora seguimos em frente. Apenas em frente. Sem comemoração, sem condenação, apenas a frieza do ímpeto institucional. Do lado de fora da Câmara, assessores se movimentavam rapidamente. Foram emitidas ordens para cancelar vários dos compromissos futuros de Camila. Materiais de imprensa foram recolhidos. Anotações de discursos foram recuperadas e reclassificadas. O calendário público do palácio foi atualizado com novos papéis principais. Catherine passou a ocupar o lugar de Camila em diversas iniciativas. Não houve nenhuma declaração pública explicando a mudança, mas não precisava haver. O silêncio dizia tudo. A heresia começou não pela humilhação, mas pelo desaparecimento administrativo. E em algum lugar na ala oeste, ouviu-se um assessor murmurando uma frase, que agora ecoa por todos os corredores. Isto não é exílio, é heresia. Camila, ainda alheia aos detalhes da reunião, teria perguntado mais tarde naquela noite por que sua equipe de imprensa não havia entregado o documento atualizado com o roteiro para o discurso na Commonwealth. O assessor hesitou. A sala ficou em silêncio, porque o novo documento não incluía mais o nome dela. E embora ela ainda ostentasse o título, a engrenagem do poder havia mudado ao seu redor, fechando todas as portas pelas quais ela passara com uma finalidade silenciosa. Mas o que Charles não esperava era que essa votação desmoronaria não apenas Camila, mas a si mesmo. Sob a coroa estoica, esconde-se um homem atormentado pelo arrependimento. Uma carta particular, que nunca deveria ter vindo à tona, surgiu durante a reunião do conselho. E o que ela revelou deixou Charles em pânico. Quando um monarca escreve sua despedida à tinta, mas se esquece de queimá-la. A história aproveita a oportunidade. O que começou como uma revisão de rotina. Rotina do conselho transformou-se em algo muito mais pessoal, muito mais condenatório no momento em que a princesa Anne retirou um envelope lacrado do arquivo de Balmoral. O silêncio que se abateu sobre a sala não era de reverência. Era o silêncio da certeza de que tudo estava prestes a mudar. A carta fora escrita pelo próprio Charles pouco depois de sua coroação e guardada
em um cofre particular sob o codinome Plano de Contingência da Regência. Não era uma carta de estratégia, era uma carta de rendição. A redação era inconfundível. Se a casa ruir, que seja reconstruída por ela. Nenhum nome foi mencionado, mas a implicação atravessou a sala como uma rajada de vento gélido. Todos sabiam exatamente a quem ela se referia. Catherine, a mulher que antes caminhava 3 passos atrás, agora estava à beira do poder, com a bênção que ninguém esperava e a documentação que ninguém podia contestar. Anne serena, porém firme, não leu a carta em voz alta. Colocou-a no centro da mesa do conselho e simplesmente disse: "Isto não é um ato de deslealdade, é um ato de clareza." E com isso, a sessão foi encerrada. Aquilo se tornara um acerto de contas. Charles, que permanecera praticamente em silêncio durante a maior parte da reunião da manhã, levantou-se no instante em que o lacre foi rompido. Sua voz vacilou apenas uma vez, mas foi o suficiente para romper a postura que mantivera com tanta rigidez por tanto tempo. Ela tinha razão o tempo todo, sussurrou quase sem fôlego. Para um homem que governara com contenção e tradição, aquelas palavras revelaram algo muito mais vulnerável. O reconhecimento não apenas da ascensão de Catherine, mas também de seu próprio colapso silencioso. Ele escrevera aquela carta num momento de aparente fraqueza, talvez pensando que jamais seria encontrada. Mas agora, aquilo havia sido transformado em arma. Não para destruí-lo, mas para revelar o que ele sempre soubera e se recusara a dizer em voz alta. Segundo relatos, ele tentou sair da Câmara no meio da sessão, murmurando para seus assessores que o processo não exigia mais sua presença. Mas os outros insistiram para que ele ficasse não por respeito, mas por necessidade. Sua presença ainda era necessária para finalizar o realinhamento estrutural que já estava em andamento. Naquele momento, Charles não era rei. Era uma testemunha, um homem preso entre a instituição que construíra e o futuro que já não podia controlar. A coroa já não o protegia das consequências. Pelo contrário, expunha-o a elas, e a carta continuava sobre a mesa intocada por todos, mas sentida por todos. O fato de ter sido escrita pela própria mão de Charles não deixava espaço para dissimulação ou negação. O conselho vira a sua verdade privada. E agora ela se tornaria o caminho público da monarquia, e assim ele permaneceu apenas para ouvir a única voz que o destruiria completamente. Ele não elevou a voz. Não precisava. William se levantou, virou-se para o rei e falou com firmeza: "A coroa não pode ser compartilhada." Não era um ato de desafio, mas sim um dever. E o que se seguiu foi o verdadeiro ponto de ruptura para Charles. Durante anos, a monarquia caminhou na tênue linha entre simbolismo e estratégia, entre tradições passadas e exigências presentes. Mas naquele dia, dentro da sala do Conselho Clarion, toda a ambiguidade se dissipou. As palavras de William não eram um desafio. Era uma ordem. A linguagem era precisa, deliberada. Ele invocou uma cláusula constitucional, raramente usada a função soberana singular, reservada apenas para momentos em que a unidade da autoridade real estivesse em risco. Era a alavanca de emergência da monarquia, e William acabara de acioná-la. Ele não hesitou. Não implorou. Simplesmente expôs a verdade. O arranjo atual dividia os papéis, lealdades incertas. O comando impreciso não era mais viável. A soberania conjunta entre o monarca e a consorte havia fragmentado a bússola interna da instituição. Charles, enfraquecido pela indecisão e encurralado por segredos agora revelados, não apresentou argumentos. E talvez esse tenha sido o sinal mais claro de que até ele, o rei, sabia que o fim de seu poder havia chegado. William insistiu desta vez com palavras afiadas pelo legado e pela obrigação. Ou você age, ou eu ajo. Naquele momento, o futuro herdeiro não soava mais como um filho. Soava como um soberano em espera, que não esperaria mais. Do outro lado da sala, a princesa Anne fez um aceno de concordância sutil, mas inconfundível. Ela já havia se alinhado com a ordem ascendente por meio de documentos, votos e silêncio. Sua presença, por trás da declaração de William, conferiu-lhe total legitimidade, eliminando qualquer resistência potencial do conselho. Nenhuma voz se ergueu em protesto.
Nenhum conselheiro se apresentou para defender a estrutura vigente. A sala havia aceitado a verdade que há muito pairava por trás de cada reunião a portas fechadas. A estrutura de poder estava ruindo, e a sucessão de influência já havia ocorrido sem qualquer proclamação. Charles permaneceu imóvel, como se o tempo tivesse parado. Então, lentamente, sua mão direita moveu-se em direção à mesa do conselho. A mesma mão que outrora assinara atos de Estado, nomeara regentes e sagrara cavaleiros líderes por todo o reino, agora tremia em relutante rendição. Ele a pousou sobre a superfície polida, sem dizer uma palavra, o gesto por si só, sinalizando uma silenciosa retirada. Passaram-se alguns instantes antes que ele falasse sua voz baixa e carregada de algo muito mais pesado do que resignação. Então acabou, murmurou não com raiva, não com derrota, mas com uma espécie de clareza trágica. Ele não esperou por cerimônia ou encerramento. Simplesmente se levantou, virou-se e deixou a câmara para trás. Não houve som. Nenhum passo o seguiu. Ninguém tentou impedi-lo. A câmara, ainda ecoando com o peso de suas palavras, permaneceu congelada na gravidade do que acabara de acontecer. Porque naquele instante não era um monarca que havia saído. Era um homem que havia dado tudo e finalmente aceitado que não lhe pertencia mais. Mas do lado de fora daquela sala, outra tempestade já se anunciava e ostentava um broche de safira. Ela não disse nada. Não precisava. Catherine caminhou pelo corredor, usando o broche de safira da rainha Elizabeth, o mesmo que a rainha jamais permitira que Camila tocasse. Cada passo era uma declaração, cada olhar um veredito, e ninguém a deteve. O silêncio do corredor não era apenas reverência, era reconhecimento. Momentos depois de o rei Charles deixar a sala do conselho, Clarion, suas palavras ainda pairando no ar, como um hino quebrado, Catherine surgiu ao lado da princesa Anne. As duas mulheres, símbolos de força e legado, não trocaram uma única palavra. Mas a presença que emanava delas alterou algo inegável. Não era apenas o fato de Charles ter recuado. Era o fato de Catherine ter adentrado algo antes considerado intocável. O broche cintilava sob as luzes do corredor, não como decoração, mas como declaração. Sempre fora mais do que uma joia. Era um símbolo real, à maneira da rainha Elizabeth comunicar sua confiança sem proferir uma palavra. Aquele broche adornara o ombro da rainha em momentos de transição nacional, tensão constitucional e silenciosas mudanças de poder. Durante anos, seu significado era conhecido apenas dentro dos muros do palácio. A safira nunca passou para Camila. Permaneceu trancada até agora. E agora estava presa em Catarina, que a usava não com orgulho, mas com propósito. O simbolismo era preciso. Nenhum anúncio era necessário. Todos que observavam sabiam exatamente o que significava. William seguia logo atrás, não liderando, mas apoiando. Pela primeira vez, ele não estava à sua frente. Estava alinhado com ela. Esse posicionamento por si só sinalizava uma reconfiguração que nenhum protocolo poderia ocultar. Enquanto caminhavam pelo corredor, Aides recuou abrindo caminho para um consorte que jamais havia sido aberto antes. O ar ficou tenso com o peso de um consenso tácito. Então veio a confirmação final, a discreta porém inconfundível inclinação do conselho. Um gesto cerimonial realizado apenas na presença de uma autoridade singular. Os guardas reais em perfeita sincronia baixaram ligeiramente a cabeça quando Catarina passou. Foi o reconhecimento mais discreto, porém irreversível da monarquia. O poder havia chegado, sem pedir permissão. Do lado de fora da entrada, a imprensa foi literalmente paralisada por novas barreiras de segurança que não estavam lá mais cedo naquela manhã. Os jornalistas que aguardavam declarações, ou mesmo um vislumbre do rei, depararam-se em vez disso com algo muito mais impactante. Catherine, iluminada pelas luzes do corredor, surgiu sozinha. Apenas sua imagem foi permitida. William e Anne permaneceram protegidos. Camila, notavelmente, não apareceu. O que antes fora seu domínio cerimonial, tornara-se discretamente de outra pessoa, e a imprensa sabia que era melhor não questionar o repentino silêncio vindo de Clarence House. Corriam sussurros pelos corredores do palácio de que Camila fora vista em uma ala distante escoltada, não por uma cerimônia,
mas por seguranças particulares afastada da vista do público. Não houve confronto. Não havia necessidade disso. Sua saída de cena foi um procedimento padrão, não um drama. Mesmo assim, sua ausência clamava mais alto do que qualquer comunicado à imprensa. Catarina não precisava de confrontos. Ela tinha presença. E essa presença agora se encontrava no coração de um reino que já começara a se reescrever em seu nome. E enquanto Catarina caminhava para a frente, o passado retornava com força. Um diário, uma voz, um legado. Estava tudo guardado em uma bolsa de veludo. A nota particular da Rainha Elizabeth, escrita 3 anos antes de sua morte selada, com seu brasão pessoal, não era endereçada a Charles. Era destinada ao Conselho e a Catherine. Dentro havia 7 palavras que agora ecoam pela monarquia. Se ela merecer, deem tudo a ela. Após a silenciosa agitação na Câmara do Conselho, uma força mais profunda emergiu, uma que estava à espera selada e protegida, intocada, até o momento que a exigisse. A princesa Alexandra, agindo sem alarde, recuperou o bilhete da Sala Azul de Windsor. Ele havia sido catalogado discretamente arquivado sob um protocolo restrito, conhecido apenas por 2 mulheres da realeza ainda vivas, Elizabeth e Alexandra. E agora, o momento escolhido foi mais do que poético. Foi cirúrgico. A carta datava de anos antes da investigação completa de Camila, muito antes dos títulos e da pompa serem definidos. Naquela época, a monarquia se preparava para a transição, mas ainda não estava fragmentada. Mesmo assim, a rainha havia previsto as possibilidades, as batalhas de ego, a confusão do legado e o inevitável teste de lealdade. A carta não era longa, nem florida, mas sua brevidade a tornava estrondosa. Em 7 palavras, escritas à mão, Elizabeth redefiniu as regras da herança. Ela não disse, se ela for nomeada, ou se Charles escolher. Ela escreveu, se ela merecer. Não havia coroa prometida. Era preciso reivindicá-la, comprová-la, suportá-la. E Catherine havia feito as 3 coisas. O conselho ficou paralisado, enquanto o conteúdo era lido em voz alta, não por Alexandra, mas por Anne. A filha favorita da rainha serviu de ponte entre os monarcas e tornou as palavras públicas naquela câmara pela primeira vez. A atmosfera mudou instantaneamente. Não houve desavenças nem necessidade de esclarecimentos. A profecia se cumprira não em pompa, mas em ação. Catarina a conquistara, não por exigências, mas por perseverança. Não pela força, mas por ser a força serena em meio à tempestade que engolira Charles e eclipsara Camila. Talvez o mais condenatório tenha sido a constatação de que Charles jamais vira o bilhete. Fontes do palácio revelaram que ele desconhecia sua existência. O bilhete fora mantido em segredo, deliberadamente guardado pela confiança que Elizabeth depositara em Alexandra e Anna. Isso não era para ele. Era para a própria monarquia, para os guardiões de seu núcleo. Agora com a nota deslacrada e o caminho inegável. O conselho agiu rapidamente. Os protocolos operacionais de Camila, anteriormente protegidos pelo Acordo de Soberania Conjunta, foram unanimemente reclassificados como meramente históricos. Seu nome permaneceria nos registros cerimoniais, mas sua influência não. Nenhuma declaração foi feita ao público, mas, em poucas horas, o brasão de Camila foi removido dos materiais de informação internos. Seu selo não aparecia mais ao lado dos reis em nenhuma agenda futura. Em seu lugar, a assinatura de Catarina, e abaixo dela o respaldo silencioso de um legado que esperara pacientemente para vir à tona. A nota não era apenas uma revelação. Era uma ordem selada, no tempo, obedecida, não porque exigisse obediência, mas porque era o certo. E nessa verdade, a monarquia se transformou mais uma vez, não por rebelião, mas por revelação. Mas isso não se resumia a cartas broches ou títulos. Era sobre um homem e o que ele perdeu. O rei retornou sozinho aos seus aposentos privados. Sem funcionários, sem consorte, sem filho. Apenas o peso de saber que a coroa havia passado para outra pessoa, sem lhe pedir permissão. E enquanto os assessores do palácio observavam de longe, um deles sussurrou. Ele ainda usa a coroa, mas não o poder. Horas se passaram e ninguém entrou. As mesmas mãos que outrora empunharam cetros cerimoniais
agora repousavam sobre uma simples mesa de carvalho imóveis e incertas. O homem que outrora herdara um trono, por pura inevitabilidade, agora se via como um mero espectador de uma revolução silenciosa que se desenrolara sem bandeiras, sem alarde e sem derramamento de sangue, mas com um fim definitivo, ainda assim. O que Charles há muito temia aconteceu não em rebelião, mas em resignação. Não pela força, mas pela ausência. À medida que o resto do palácio começava a se ajustar ao seu novo centro gravitacional, a presença do rei deixou de ser o eixo em torno do qual as decisões giravam. As comunicações, tanto internas quanto externas, foram redirecionadas através do secretário-chefe Williams. Até mesmo o boletim da Casa Real, antes submetido a Charles para a aprovação final, passou a circular por um novo canal. A mensagem era clara, sem que ninguém precisasse pronunciá-la. Não era declarada, legalmente não era reconhecida constitucionalmente, mas era operacionalmente completa. Em poucas horas, o nome de Camila foi discretamente retirado dos documentos cerimoniais pelo restante do trimestre. Eventos que ela antes apoiava foram reatribuídos. Assessores de imprensa, que antes moldavam sua narrativa pública, foram agora realocados ou demitidos por completo. Em contraste, o papel de Catarina tornou-se inequivocamente central. O termo representante soberana apareceu pela primeira vez em um memorando para todo o palácio, posicionado no topo do cronograma de planejamento acima da assinatura de Guilherme. Esse título nunca havia sido usado para uma consorte. E, no entanto, lá estava ele, sem cerimônia ou resistência. Não era apenas uma questão de semântica. Era a soberania traduzida em estrutura. E ainda assim Carlos não disse nada. Não houve declarações públicas nem jantares discretos para explicar a mudança. Ele simplesmente permaneceu em seus aposentos, encarando o vazio, que outrora fora o centro de controle de seu reino. Nos bastidores, os funcionários do palácio começaram a elaborar a linguagem da transição. Não uma abdicação. Pelo menos não ainda. Mas algo suficientemente próximo para exigir termos completamente novos: estabilização, realinhamento, harmonização de papéis. Palavras que evitassem a finalidade legal, mas permitissem um encerramento emocional. E, em particular, entre um seleto grupo de assessores, o rei finalmente quebrou o silêncio. Sua voz baixa e definitiva cortou o ar com uma clareza devastadora. "Acabou", disse ele. "Ela vai assumir agora." A frase não teve qualquer constrangimento. Simplesmente caiu, como se as próprias palavras tivessem esperado tempo demais para serem ditas. Ele não chamou Camila. Não pediu por William. Não convocou Catherine. O homem que governara, com controle sereno, agora abraçava a solidão, com o mesmo silêncio que definira o julgamento do conselho. Mas, desta vez, o silêncio não era estratégico. Foi uma rendição. E enquanto o mundo aguarda o anúncio oficial no palácio, uma verdade já se enraizou. A coroa escolheu, e escolheu ela. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo.